Olá, tudo bem? Estamos por aqui mais uma vez. Vamos seguir aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda-feira, 8 de setembro. O título da lição de hoje: Idolatria e o Mal. Nós vimos no estudo de ontem a respeito do bezerro de ouro, a respeito de como Arão, na sua liderança, foi fraco ali naquele momento, e consentindo com os israelitas ali que fizessem um deus, um bezerro de ouro, para que eles pudessem adorar, já que Moisés havia passado 40 dias lá no monte, não voltava, as pessoas perguntavam: a gente não sabe o que vai ser dele, então o que a gente vai fazer? Então pressionaram Arão, e Arão concordou, e eles fizeram um bezerro de ouro. E a Bíblia diz no verso 6 do capítulo 32 que eles adoraram esse bezerro de ouro, e que Arão ainda tenta misturar uma adoração ali ao Deus verdadeiro. E então eles sacrificam a esse bezerro de ouro e se divertem e se alegram e se satisfazem com essa adoração. E a lição de hoje, como já mencionei aqui, diz idolatria e o mal. O mal que a idolatria causa nas pessoas que têm esses ídolos, vários outros ídolos. A lição vem trazendo para a gente uma questão interessante, que é o seguinte, uma explicação. Quando as pessoas criam ídolos, elas estão invertendo completamente o propósito divino. Porque Deus é quem nos cria, Deus é quem cria o homem. Só que quando o homem cria um Deus, ele está invertendo totalmente a ideia de Deus como nosso Criador, e ele passa a ser esse Criador, ou ele tem o desejo de ser esse Criador, E isso deturpa totalmente a mente humana. A idolatria deturpa totalmente a mente humana. Aqui em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 22, diz assim: inculcando-se por sábios, ou seja, se achando sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, primeiro o homem, ele se acha bom, inculcando-se por sábios, ele se acha bom. E quando ele se acha bom, eles se tornam loucos e eles mudam a verdade de Deus, eles mudam a glória de Deus, que é incorruptível, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. E o que isso torna no homem? O que isso acontece com ele? O que isso faz com que ele se torne? Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Não é Deus que faz o homem ser daquela forma. Deus entregou o homem à vontade dele. E quando o homem faz isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aqui continua falando e dando características, inclusive de onde o homem pode chegar com essa idolatria, com essa questão de mudar a glória de Deus, do homem querer fazer Deus, porque quando o homem quer fazer um Deus para ele ser adorado, ele está tentando criar o seu Deus, E a gente vê muito em nossos dias, ainda existe muito essa questão de adorar imagem de escultura, Imagens em si, adorar homens, Fazem imagens de homens e adoram aquelas imagens, fazem imagens de mulher e adoram aquela imagem. E isso causa no homem uma deturpação, e um afastamento de Deus. Aqui também no capítulo 44 do livro de Isaías, falando a respeito ainda das imagens de escultura, capítulo 44, a partir do verso 9 e 10,
Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada valem, nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Então aqui, e ainda vem falando ali a respeito no livro de Salmos, no capítulo 135, também no capítulo 115, nos versos 4 a 8 e dos versos 15 ao 18 do 135, falando a respeito desses deuses de imagem de escultura que não veem, não ouvem, não falam, não respondem, não pode nada. E isso, fazer uma imagem de escultura e adorá-la, já de cara quebra os 2 primeiros mandamentos, que é não ter outros deuses diante do Deus único, Criador, verdadeiro, e não fazer para ti imagem de escultura, que aliás eu já havia mencionado ontem, né? E aqui vem falando para a gente ainda na lição a respeito da deturpação, a respeito de como o homem se corrompe ao se colocar acima de Deus, né? Aqui no comentário ainda da lição diz: a idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade, rompendo a conexão com Ele, seja flagrante e aberta ou oculta no coração. A idolatria rapidamente rompe nosso relacionamento com o Senhor e leva a um círculo vicioso de degradação moral que só piora com o tempo. Quando a gente fala de imagem de escultura, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado para tocar nesse assunto, principalmente com os nossos irmãos que têm o costume de fazer isso. Existem pessoas muito sinceras que fazem isso, apesar de estarem no erro, mas que são sinceras ali no coração, que amam a Deus, estão nesse erro. Mas nós que não fazemos isso também não vamos achar que somos melhores, porque muitas vezes a gente adora outros deuses sem que a imagem esteja na nossa frente. A gente pode adorar uma outra pessoa, a gente pode adorar uma coisa, ou a gente pode adorar a nós mesmos. Aqueles que fazem imagem de escultura estão adorando alguma coisa que foi feita pela sua própria mão. É como se ela estivesse adorando a ela mesma. Então, que a gente tenha em mente que cada um de nós temos aí uma missão para estar sempre limpando da nossa vida essas coisas que nos afastam de Deus. E são muitas as coisas que nos afastam de Deus. O celular nos afasta de Deus, televisão, videogame, esporte. O esporte é bom, faz bem, mas existe a idolatria pelo esporte. Idolatria por atleta, idolatria por atriz, ator, idolatria por cinema, idolatria por várias coisas. Idolatria por si mesmo, né? Idolatria por dinheiro, idolatria por várias coisas, né? Às vezes a gente fala assim: eu não adoro, a gente fala com a boca, né? Eu não adoro, mas o nosso comportamento, as nossas ações mostram o contrário. E nós precisamos nos policiar para que a gente não caia nessa armadilha do inimigo que sempre vai nos afastar dos caminhos de Deus. Então que a gente possa se cuidar cada vez mais em relação à idolatria. Aqui, como o comentário já diz, quer seja a idolatria oculta ou declarada, todas elas nos afastam do Senhor. Então que nós estejamos de olhos e mentes abertas para os ensinamentos bíblicos e com o coração aberto também para o Espírito Santo habitar em nós, nos mostrar essas armadilhas e nos dar força para seguirmos vencendo e nos apegando cada vez mais ao único Deus Criador. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nosso único e soberano Deus, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por tua bondade e misericórdia. Te agradecemos por mais um dia na tua santa presença. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, inclusive os pecados de idolatria. Que nós sejamos, Senhor Deus, cada vez mais santificados pelo Senhor, possamos adorar somente a Ti e que o Senhor esteja sempre ao nosso lado, nos fortalecendo essa convicção, a nossa fé e nos dando a certeza de que o Senhor está sempre pronto a nos abençoar, que não dependemos de mais nada além de Ti.
esteja com cada um de nós, com os meus amigos e irmãos também que estão acompanhando esse estudo, que o Senhor abençoe a cada um deles, também os seus familiares. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Fique com Deus e até o nosso próximo estudo.